Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, e é por isso que de segunda a sexta-feira você tem um encontro marcado aqui com Reflexão e Vida às 6h57 da manhã. A propósito, eu quero saber se você já está inscrito aqui no nosso canal. Confere aí se você já está inscrito. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Outra coisa importante também é que você curta esse vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo relevante e o torna visível a mais pessoas. E, por fim, compartilhe esse link aí nas suas redes sociais. Eu sempre sugiro que você compartilhe no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envie para pelo menos uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Quando nós começamos o dia buscando a direção de Deus, refletindo na palavra de Deus, falando com Deus, o nosso dia tem uma direção completamente diferente. O dia se torna mais leve e mais prazeroso para nós. Então, não é sobre não ter dificuldade, não é sobre não ter problemas, mas é sobre saber que nós não estamos sozinhos. E diante das dificuldades, diante dos problemas, nós temos a convicção de que o Senhor está conosco, o Senhor está caminhando conosco e dirigindo a nossa vida, ok? Bom, a nossa reflexão de hoje está no Salmo de número 111, que é um salmo que fala sobre as obras maravilhosas de Deus. Salmo de número 111. Vamos ler então este salmo. Eu vou estar lendo alguns blocos de versículos e estar fazendo alguns destaques para nós nesta manhã, tá bom? Vamos então, Salmo 111 começa dizendo assim: Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Olha, nós poderíamos refletir somente nesse versículo porque já teríamos suficientemente o que falar para a nossa reflexão nessa manhã. Porque olha só, primeiro que ele já começa louvando ao Senhor. De todo o coração louvarei ao Senhor. Nós precisamos render louvor ao Senhor. E o louvor precisa ser a expressão da nossa gratidão a Deus. O louvor precisa ser a expressão da nossa alma, precisa ser a conexão entre nós e o nosso Deus. O louvor precisa ser a expressão daquilo que está dentro de nós para o Deus que já conhece o que está dentro de nós, mas que se satisfaz em nos ouvir. Seja quando nós estamos bem ou quando nós não estamos tão bem assim. Interessante é que a gente vai perceber, o próprio Tiago, inclusive, falando sobre isso lá na sua carta, no capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5, ele vai nos orientar da seguinte forma. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13, diz assim: Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Olha só, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Então veja a importância do louvor, da adoração, da oração, a importância da comunhão com Deus e com o povo de Deus. Veja que tanto o Salmo de número 111 como o texto de Tiago que nós acabamos de ler nos convida a louvar ao Senhor, nos convida a buscar ao Senhor, através da oração, através dos louvores, através dos cânticos, através da nossa vida.
E há um detalhe interessante que eu gosto sempre de destacar quando fala dessa expressão de todo o coração, é que o Senhor requer de nós integridade. Ou seja, Ele nos quer por inteiro. Não é oferecer ao Senhor o que nos sobra, não é oferecer ao Senhor aquilo que não nos serve, não é oferecer ao Senhor aquilo que não vai fazer falta, é oferecer ao Senhor a nossa vida por inteiro, o nosso louvor por inteiro, a adoração por inteiro, o coração por inteiro. Deus não quer menos do que tudo. Deus não aceita menos que tudo. Deus não quer o restinho, não. Deus quer toda a nossa vida, todo o nosso coração, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa rendição. É assim que Deus nos quer. Sabe por quê? Porque Deus nos deu tudo o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu a vida, Ele nos deu do seu amor, Ele nos deu o seu próprio Filho para que por Ele pudéssemos ter a salvação eterna. Então Deus nos deu tudo o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu vida, nos deu do seu amor e nos deu o seu Filho para que por meio dele nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Então ele diz, de todo o coração louvarei ao Senhor. Primeiro, devemos louvar ao Senhor como expressão da nossa gratidão, expressão da nossa alma ao Senhor, a nossa conexão a Deus. Segundo, de todo o nosso coração, integridade. O Senhor nos quer por inteiro. Terceiro, na companhia dos justos e na assembleia, ou seja, em comunhão com os outros. No texto de Tiago que nós lemos agora há pouco, capítulo 5, a partir do versículo 13, Tiago diz o seguinte, olha, se tem alguém que está doente, ore, se tem alguém que está alegre, cante, se tem alguém que está passando por dificuldade, doente, chama os presbíteros da igreja, chama os irmãos da igreja para que orem por ele. E a oração da fé salvará o doente. Olha que coisa interessante. Deus não nos salvou para vivermos isoladamente. Deus não nos chamou para vivermos uma vida isolada. Não, Deus nos chamou para vivermos em comunidade, a comunidade cristã, a igreja do Senhor. A igreja somos nós, a igreja não sou eu. A igreja somos nós. Eu sozinho não sou igreja. Agora, em comunhão com os meus irmãos, em conexão com os meus irmãos, em harmonia com os meus irmãos, nós somos igreja, somos o corpo de Cristo nessa terra. Então, o salmista diz que nós devemos louvar ao Senhor e testemunhar diante do povo do Senhor, diante da congregação do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Veja como é importante essa comunhão, onde nós nos importamos uns com os outros, onde nós ajudamos uns aos outros, onde nós carregamos os fardos uns dos outros. Interessante que nós podemos perceber lá na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, que uma das coisas que chamava a atenção dos de fora era a forma como os cristãos viviam, era a comunhão que eles tinham, era a forma como eles se importavam uns com os outros, a ponto de se alguém estava passando por alguma necessidade, os demais chegavam junto e ajudavam, alguns até vendiam as suas propriedades e entregavam aos apóstolos para que eles administrassem e pudessem suprir a necessidade dos demais irmãos de forma que ninguém passasse necessidade. Esse é o propósito do Senhor para nós, como igreja, como povo, como casa, como família de Deus. E aí o salmista continua a partir do versículo 2 até o versículo 6 dizendo o seguinte: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Observe que no versículo de número 4 ele diz: ele fez memoráveis as suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã? Sabe por que Deus tem nos abençoado de forma abundante e tremenda? Porque Ele é bom e compassivo. Porque Ele é gracioso e misericordioso. Se fosse pelo nosso merecimento, nós não estaríamos mais aqui. Nós já teríamos nos destruído.
Mas Deus tem sido compassivo, misericordioso, gracioso, bondoso, e todos os dias Ele tem renovado sobre nós as suas misericórdias. Todos os dias Ele tem nos dado uma nova chance, uma nova oportunidade. Todos os dias o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem sido fiel à sua palavra todos os dias. Ele se lembra da sua aliança, Ele se lembra das suas promessas. Deus não se esquece daquilo que Ele disse. Deus não se esquece da nossa vida. Isso é algo maravilhoso. Só o fato de lembrarmos que Deus não se esquece de nós já é motivo para nós louvarmos ao Senhor e nos rendermos ao Senhor inteiramente. Só o fato de saber que Deus se importa conosco já é motivo suficiente para buscarmos a Deus de todo o coração todos os dias da nossa vida. Se Ele decidisse não mais nos abençoar, só o fato de já ter nos abençoado e se importar conosco já é motivo para servirmos ao Senhor a vida inteira. Só o fato de saber que Ele entregou o próprio Filho na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna já é motivo suficiente para servir ao Senhor de todo o coração para o resto da nossa vida. Mas o salmista ainda diz que grandes são as obras do Senhor, que trazem alegria, que alegram o coração daqueles que temem ao Senhor. As obras do Senhor revelam a glória e a majestade de Deus. As obras do Senhor revelam a justiça de Deus, que permanece para sempre. Deus é justo, eternamente justo. Deus é puro, santo, perfeito. Deus não precisa de nós para ser Deus e ainda assim Ele decidiu se revelar a nós. Ele decidiu caminhar conosco. Ele decidiu nos chamar para fazer parte do seu povo. Versículo de número 5, o salmista diz que o Senhor dá sustento aos que o temem e sempre se lembra da sua aliança. O Senhor supre cada uma das nossas necessidades. O Senhor Jesus vai falar sobre isso no capítulo 6 de Mateus, quando Ele diz que nós não devemos andar ansiosos acerca do que comer, do que beber, do que vestir. Antes devemos colocar diante de Deus todas as nossas necessidades, sabendo que Ele já conhece cada uma delas. Mas quando nós oramos, quando buscamos ao Senhor, quando colocamos diante dEle aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, nós estamos dizendo: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus da provisão. Eu sei que o Senhor é o Deus da providência. Eu sei que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A oração não é para informar Deus, é para informar ao nosso coração de que nós cremos num Deus Todo-Poderoso. A oração não é para ensinar Deus, a oração é para ensinar ao nosso coração a confiar e a descansar em Deus. A oração não é para bajular Deus. A oração é para nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. Isso precisa estar gravado em nosso coração. Nós não podemos nos esquecer dessas verdades. Os versículos 7 a 9 nos dizem assim: as obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Essa expressão aqui, preceitos, é sobre a palavra do Senhor, os mandamentos, os testemunhos do Senhor, os testamentos, a palavra do Senhor. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu povo. Imagine, queridos, que um dia nós estávamos em trevas, um dia nós estávamos escravos do pecado, um dia nós estávamos longe do Senhor, um dia nossa vida estava completamente sem sentido, sem alegria, sem brilho. Um dia nós estávamos vivendo uma vida que não fazia sentido algum. E Deus então enviou o seu Filho para nos resgatar dessa vida sem sentido, sem brilho, sem significado. Resgatar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz, onde nós encontramos direção, onde nós encontramos aconchego, onde nós encontramos salvação, onde nós encontramos direção, onde nós encontramos tudo quanto realmente precisamos na presença de Deus. Então o Senhor nos resgatou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos trouxe de volta para a sua presença. E caminhando já para o final, o versículo 10 diz:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Há pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Há pessoas que são cheias de conhecimento, mas não têm qualquer sabedoria. Inteligência é o que a gente adquire de conhecimento. Sabedoria é o que a gente faz com tudo isso. Queridos, nós precisamos entender que a verdadeira sabedoria vem do temor a Deus. Vem do reconhecimento de quem é Deus e do comprometimento em agradar esse Deus, obedecer a palavra desse Deus. Deus não nos criou para vivermos longe dele. Deus não nos criou para vivermos ao nosso bel prazer. Deus não nos criou para vivermos segundo o curso do nosso coração. Deus nos criou para vivermos em comunhão com ele. O pecado nos afastou do Senhor, mas Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado, nos reconciliar com o Senhor e nos levar de volta ao projeto original de Deus para a nossa vida, que é vivermos para o louvor da glória do Senhor. Aqueles que temem ao Senhor e recebem dele a sabedoria, revelam prudência. Nós vivemos numa geração onde as pessoas às vezes são muito imprudentes, inconsequentes, impulsivas. Mas aquele que realmente teme ao Senhor e recebe do Senhor a sabedoria, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa, vai primeiro orar, vai buscar a direção de Deus. E se ainda há dúvida, vai aguardar a confirmação do Senhor. Há uma frase interessante que diz assim, que um sim que não é óbvio é um não óbvio. Um sim que não é óbvio é um não óbvio. Ou seja, aquilo que não está claro como algo que deve ser feito é algo que não deve ser feito. Se você não tem clareza, se você não tem convicção, se você não tem certeza de que aquela é a vontade de Deus, então não deve ser feito. Porque Deus não nos confunde. Deus não deixa dúvida. Quando Ele fala ao nosso coração, quando Ele nos mostra através da sua palavra qual é a sua vontade, Ele não deixa dúvida. Ainda que seja desafiador, ainda que seja doloroso, ainda que seja algo que vai precisar, onde nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa, mas nós não teremos dúvida do que temos de fazer. E o louvor do Senhor, ele precisa estar permanentemente em nosso coração. A gratidão, veja que eu falei lá no início, que o louvor deve ser um reflexo da nossa gratidão a Deus. Olha, se tem uma das coisas que machucam as pessoas, é a indiferença e a ingratidão. Duas coisas que machucam o coração das pessoas, a indiferença e a ingratidão. Pior coisa, a pior forma de ferir alguém é sendo indiferente e sendo ingrato. E veja, a indiferença e a ingratidão do ser humano também ferem o coração de Deus. Se nós queremos alegrar o coração de Deus, nós devemos ser gratos por aquilo que Ele tem feito e, sobretudo, por quem Ele é. E devemos estar comprometidos em fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, que essa quinta-feira seja uma quinta-feira ricamente abençoada para todos nós. Se você ainda não compartilhou, eu gostaria que você compartilhasse agora o link desse programa com o maior número de pessoas que você puder, para que elas também recebam esta palavra nesta manhã e tenham a sua quinta-feira abençoada pelo Senhor e possam receber também a direção de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, os seus negócios, a sua saúde, todas as áreas e todos os aspectos da sua vida. Que você permaneça debaixo da graça do Senhor, debaixo da misericórdia do Senhor, sob a potente mão de Deus, sendo guardado e protegido por Ele, na saída e na entrada. Que Deus nos abençoe, uma ótima quinta-feira e até amanhã, 6h57 da manhã, se Deus assim nos permitir.